Para você que se liga aqui nas redes sociais do Citrofab, mais um assunto relevante na nossa sequência de entrevistas com autoridades, com pessoas capacitadas para falar sobre o assédio moral. Neste mês de maio é um mês alusivo de combate ao assédio moral nas empresas e a nossa entrevistada de hoje é a doutora Emanuele Baggio, ela que é delegada da Polícia Civil e vai falar um pouco sobre a questão de quando o assédio moral se torna um crime. Doutora, gostaria que a senhora explicasse para a gente, para quem está nos assistindo, quando isso se configura um crime, tendo em vista que o assédio moral, por si só, não é um crime, né? Exatamente, Everton. O que nós temos? O assédio moral não quer dizer que ele não seja punido pelo direito. Ele é, mas na esfera trabalhista. Não existe um tipo penal, um crime com o nome assédio moral. Agora, a forma como esse assédio é perpetrado pelo empregador pode vir a configurar um crime que esteja previsto lá no Código Penal, e aí sim entrar na seara do direito penal, do direito criminal, exigir alguma responsabilização do assediador, na esfera criminal, não só na trabalhista. Como é que a gente pode caracterizar isso com exemplos? Você consegue passar um exemplo para a gente? É até mais fácil para o trabalhador entender do que nós estamos falando se a gente exemplificar. Por exemplo, se esse assédio for perpetrado de uma forma que atinja a honra desse trabalhador, com xingamentos, algo nesse sentido, restará configurado o crime de injúria. Se esse assédio for de alguma maneira que esse empregador, por exemplo, fale mal por meio de xingamentos, que faça com que a honra do trabalhador seja atingida, mas fale mal para terceiros, já vai entrar na esfera da difamação. Se eventualmente use de alguma ameaça, diga para o trabalhador que vai causar um mal injusto e grave, para assediá-lo, já entra na esfera da ameaça. Então, nós temos diversos crimes que podem ser configurados, mas aí nós vamos depender da análise de cada caso, para verificar se a forma como esse trabalhador foi assediado configura algum crime. É possível que configure, sim, desde que a gente consiga comprovar alguns elementos, Até daí entrar, quem sabe, na figura do assédio sexual, que aí sim, o assédio sexual, ele é caracterizado como crime. Existe um crime com o nome, assédio sexual, mas aí extrapola em muito o assédio moral, Existe uma estatística da Polícia Civil em relação a assédio moral especificamente? Não existe nenhuma política pública que a gente possa filtrar nos nossos sistemas e verificar que essa injúria, essa ameaça, essa difamação, ou seja lá qual o crime que esteja vinculado ao assédio moral, foi registrado porque ele foi causado em uma relação de trabalho. Não tem essa política pública de filtro, pelo menos até hoje. Como o trabalhador deve se portar, então, se ele se sentir lesado? Ele procura a Polícia Civil em todos os casos ou somente nesses casos específicos que há uma abrangência maior, uma repercussão maior do caso? Certamente aqui o sindicato tem serviço jurídico, Então, caso o trabalhador tenha alguma dúvida como proceder, nos procure na delegacia, nós vamos explicar, é caso de registrar um boletim de ocorrência ou não é. Mas, sem dúvida, aqui no sindicato também existe uma orientação nesse sentido. Em identificado um crime, não, isso aqui foi injúria, foi ameaça, foi difamação, o crime está aqui estabelecido, um assédio sexual, aí esse trabalhador pode nos procurar, nós vamos registrar um boletim de ocorrência. A depender do crime, ele pode escolher se quer só o boletim de ocorrência para fundamentar, de repente, a ação trabalhista, ou se ele quer, de fato, proceder com a representação, a apresentação de queixa-crime, para levar adiante, para que esse assediador também responda na esfera criminal, não exclusivamente na trabalhista. Enquanto delegada da Polícia Civil, é recorrente esses casos de assédio moral chegarem para vocês? Não é recorrente, assim, os registros são bem esparsos, talvez até por falta de informação, Quando você fala em relação ao trabalho, você sempre imagina procurar a justiça trabalhista, mas eventualmente sim, pode chegar. E é claro que se houver uma ação trabalhista, que o juiz perceba que na ação houve um crime, o próprio juiz encaminha para a delegacia requisitando a instauração do procedimento cabível, Então, são situações diferentes, mas as vias para chegar na polícia existem de todas as formas, inclusive o próprio trabalhador nos procurando. Muito obrigado. A delegada Emanuele Baggio, ela que é delegada da Polícia Civil, falando um pouco mais sobre a questão do assédio moral também no âmbito criminal, que há essa possibilidade de configuração
uma situação trabalhista, isso a gente já identificou, mas também há essa possibilidade também de que seja envolvido numa esfera criminal. E ela trouxe um pouco dessa caracterização dos fatos. Não há também um número estatístico que mostra essa questão de assédio moral, mas é importante que você, trabalhador, busque os seus direitos sempre que você se sentir lesado. E o Citrofab está aqui fazendo exatamente o seu papel de estar ao lado do trabalhador, principalmente nas situações mais difíceis. Procure o Citrofab aqui em Francisco Beltrão, eles têm o jurídico, têm pessoas capacitadas que poderão passar todas as orientações. Nos próximos dias a gente volta com mais informações aqui nas redes sociais do Citrofab de Francisco Beltrão.